Desde pequeno, eu sentia que havia algo em mim que não se encaixava com a realidade em que vivia. Era como se eu tivesse sido arrancado de um destino que já estava escrito nas estrelas e jogado num lugar que não fazia sentido. Meu nome é Rafael, e essa história é sobre como eu quase fui herdeiro de uma vida que nunca chegou até mim. E o mais cruel de tudo, eu só descobri isso tarde demais. Não é exagero dizer que tiraram de mim o direito de ser alguém que eu deveria ter sido. Pode parecer estranho ouvir isso, mas você vai entender. Meu pai, Fernando, era um homem admirado. Engenheiro mecânico de renome, ele havia sido um dos responsáveis por grandes projetos industriais no final dos anos 80, inclusive parte das primeiras turbinas eólicas que hoje vemos em parques do Nordeste. Além disso, vinha de uma linhagem de empresários tradicionais do sul do país, donos de terras, imóveis e influência política. Não faltava dinheiro, oportunidades, nem visão de futuro naquela família. Tudo apontava para um caminho de estabilidade e crescimento. Um caminho que supostamente também deveria ser meu, mas eu não cresci com ele. A história começa quando minha mãe, Eliane, se separou de Fernando. Eu tinha no máximo uma semana de vida. Segundo relatos dela, o relacionamento já estava desgastado e o rompimento foi imediato. Meu pai saiu de casa e nunca mais voltou. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhum sinal. Eu cresci acreditando que ele simplesmente não se importava. Minha mãe tentou seguir em frente, mas o vazio que Fernando deixou não foi apenas emocional. Foi também prático, cruel e cotidiano. Logo após a separação, Eliane se envolveu com um homem chamado Valdemar, e foi aí que as coisas começaram a desandar de verdade. Valdemar era o oposto de tudo que Fernando representava. Enquanto meu pai era o homem da razão e da estrutura, Valdemar era impulsivo, desorganizado e, como vinha a descobrir, dependente químico. Ele não trouxe nada além de caos para nossas vidas. Aos poucos, nossa casa deixou de ser um lar e virou um campo de batalha silenciosa. Brigas, vícios, dívidas e uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, mas que morava em cada canto. Minha infância foi marcada por privações. Muitas. Não me refiro apenas à comida ou ao dinheiro, embora isso também faltasse, mas à ausência de perspectiva. Às vezes, eu olhava para o céu e imaginava que alguém lá fora, em algum lugar, estava vivendo a vida que eu deveria estar vivendo. Era uma sensação constante de que eu era parte de algo maior, mas que tinham me deixado de fora. Minha mãe fez o que pôde. Ela trabalhava dobrado, vendia trufas na rua, fazia faxina e ainda enfrentava as crises de Valdemar. Eu cresci assistindo ela sangrar por dentro, sem nunca dizer que estava cansada. E isso me marcou de formas que eu só consegui entender anos depois. Quando Valdemar morreu, eu tinha 15 anos. Lembro que não chorei, não senti dor. Apenas um estranho alívio, como se uma névoa tivesse se dissipado e eu pudesse finalmente respirar. Mas ainda faltava algo. Algo que ninguém falava, mas que eu sabia que existia. Aos 17 anos comecei a sentir uma inquietação que crescia no peito. Quem era o homem que me colocou no mundo? Onde ele estava? Por que nunca me procurou? Essa pergunta virou uma obsessão silenciosa. Aos poucos, essa inquietação virou necessidade. Eu não conseguia mais dormir direito. Cada rosto que eu via na rua me fazia pensar, e se for ele? Aquilo me corroía. Minha mãe evitava falar sobre o assunto, como se tivesse medo de abrir uma ferida mal cicatrizada. Mas eu precisava saber. Um dia sentei com ela e disse, "Mãe, eu quero encontrar o meu pai. Eu preciso disso." Ela ficou em silêncio por um tempo, mexendo em uma xícara de café já fria. Então, suspirou e falou, "Tem um velho amigo que foi padrinho do nosso casamento. Talvez ele saiba alguma coisa." O nome dele era Celso Ribeiro. Foi aí que tudo começou. Peguei uma lista telefônica, sim, daquelas antigas, e procurei pelo nome dele. Encontrei um número e liguei. Do outro lado da linha, uma voz rouca atendeu. "Alô?" Falei meu nome e disse que era filho de Fernando. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, "Faz muito tempo que não falo com ele, mas tenta esse número aqui." E me passou outro contato. Aquilo virou uma caça ao tesouro sem mapa.
Um número levava a outro que levava a outro. Algumas pessoas diziam não saber de nada, outras apenas desligavam. Foram 5 dias de telefonemas, perguntas, esperas e frustrações. Até que na sexta-feira, uma senhora chamada Sônia me atendeu. Eu expliquei tudo. Sou Rafael, filho do Fernando. Estou tentando encontrá-lo. Ela ficou surpresa. Fernando? Ele nunca disse que tinha um filho. Meu coração congelou. Mas eu tenho documentos. Sou registrado, minha mãe é Eliane. Sônia ficou em silêncio e então disse: eu vou vê-lo amanhã na igreja. Posso entregar seu telefone. Se ele quiser, ele liga para você. E foi isso. Passei o sábado inteiro esperando. O telefone não tocou. Às vezes achava que ele não queria saber de mim mesmo. Mas algo me dizia para manter a esperança. Na segunda-feira, fui trabalhar numa pequena loja de informática onde eu era atendente. Às 9h da manhã, o telefone da loja tocou. Atendi como sempre. Informax, bom dia. Do outro lado, uma voz firme e direta. É da parte do Fernando. Meu coração disparou. Sou eu, Rafael. Ele quer falar comigo? A voz hesitou. Na verdade, ligamos para avisar que seu pai faleceu ontem. O velório será hoje à tarde em Santo Amaro. A notícia me atingiu como um raio. Eu nunca tinha visto aquele homem e agora ele estava morto. E o mais cruel de tudo, eu estava tão perto, tão perto. Fui ao velório. Entrei na capela e vi um homem deitado, vestido com um terno preto e um semblante de paz que eu nunca conheci. Aquele era meu pai. Aquele era o homem que, por direito, deveria ter estado ao meu lado desde o começo. Senti raiva, senti pena, senti tudo de uma vez. As pessoas da família dele estavam lá, mas ninguém me reconhecia. Eu era um estranho, um filho invisível, um segredo. Se essa história está te tocando de alguma forma, se você já sentiu que te arrancaram algo que era seu por direito, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Já passou por algo parecido? Escreve, a gente lê tudo. E se você quiser acompanhar até onde essa história vai, se inscreve no canal. Mas faz isso não porque todo mundo fala para fazer, e sim porque aqui a gente compartilha histórias que tocam de verdade, que fazem a gente pensar, chorar, refletir, que te abraçam. Aquela tarde no velório foi uma mistura amarga de sentimentos. Eu observava os rostos ao redor tentando imaginar se havia ali algum tio, primo ou avô que sequer sabia da minha existência. Ninguém veio até mim. Ninguém me perguntou quem eu era. Ninguém me reconheceu. E por dentro eu gritava: esse homem aí era meu pai. Mas o mundo parecia querer me apagar dali, como se eu não tivesse lugar naquela despedida. Quando cheguei perto do caixão, o mundo pareceu parar. Não havia mais barulho, apenas o som abafado da minha própria respiração. Meus olhos se encheram de lágrimas, não por saudade, mas por tudo o que poderia ter sido. Por todos os aniversários, por todos os conselhos, pelas broncas que nunca levei, pelas conversas de pai e filho que nunca existiram. Tantas coisas que me foram tiradas antes mesmo de eu saber que existiam. Naquele momento, não era apenas um corpo ali, era a ausência de uma história inteira. Depois do velório, eu ainda fiquei por perto. Vi as pessoas se despedirem e irem embora. Eu continuei ali, estático. Até que uma senhora, cabelos grisalhos e olhos cansados, veio até mim. Você é o Rafael, né? Meu coração gelou. Sou sim. Ela hesitou e disse: eu sou a irmã dele. O Fernando comentou de você, mas muito por alto. Disse que um dia teve um filho, mas nunca disse mais nada. Aquilo doeu. Como alguém pode resumir uma vida a uma frase jogada ao vento? Voltei para casa sem rumo. Passei aquela noite deitado no sofá, encarando o teto, tentando entender. Por que ele nunca me procurou? Por que nunca lutou por mim? Será que pensava em mim de vez em quando? Ou será que me apagou da memória? A ausência de respostas me destruía por dentro. Nos dias seguintes, procurei saber se havia deixado alguma herança, algo que ele tivesse preparado para mim. Talvez uma carta, um caderno, um objeto qualquer que simbolizasse lembrança. Mas o que encontrei foi o contrário. Ao conversar com um advogado da família, ouvi a frase que mais me feriu: você não foi incluído em nada, nenhum testamento,
Nenhum reconhecimento formal. Nada. Era como se eu nunca tivesse existido. Como se toda a minha luta para encontrar aquele homem tivesse sido em vão. E ainda assim, mesmo diante de tudo isso, uma parte de mim queria perdoá-lo. Queria entender o que o afastou de mim, porque talvez ele também tenha sofrido. Talvez tenha tido medo. Talvez a vida tenha sido dura demais com ele, como foi comigo. A ausência de uma herança não era apenas sobre bens materiais. Eu já tinha entendido isso. O que mais me machucava era ter herdado o silêncio, a dúvida, a sensação de não pertencimento. Enquanto meus colegas lembravam com carinho dos pais, falavam dos conselhos, dos ensinamentos, eu herdei perguntas, herdei um vazio. E com o tempo, percebi que esse vazio também pesa, talvez até mais do que carregar algo físico. Eu ainda lembrava da infância com o meu padrasto, um homem duro, amargo e viciado. Quando minha mãe o conheceu, parecia ter encontrado um refúgio, uma tentativa desesperada de construir algo novo. Mas o que ele trouxe foi destruição. Cresci num ambiente em que carinho era artigo de luxo, em que a mesa da janta era mais silêncio do que conversa, em que o medo era mais presente do que qualquer outro sentimento. E mesmo assim, houve um tempo em que eu quis chamar esse homem de pai. Talvez porque a gente se apega até ao que machuca, quando tudo que se tem é dor. O que me salvou foi a insistência em sonhar. Sonhar que minha história não terminaria como começou. Eu queria fazer diferente. Queria dar um novo significado ao meu sobrenome, mesmo que ninguém quisesse reconhecê-lo. E principalmente, queria transformar a dor em combustível. Foi aí que comecei a trabalhar como vendedor ambulante. Não era fácil e nem glamuroso, mas ali no meio da rua conheci histórias parecidas com a minha. Gente que também foi deixada para trás. Gente que também foi arrancada da chance de ser feliz. E foi ali que encontrei algo que dinheiro nenhum do mundo pode comprar: pertencimento. Porque às vezes, o que mais precisamos é sentir que não estamos sozinhos no que sentimos. Com o tempo, transformei minha indignação em motivação. Prometi a mim mesmo que um dia eu teria minha própria empresa, que cuidaria dos meus filhos como ninguém cuidou de mim, que daria o nome com orgulho, e que mesmo sem herança, mesmo sem ter sido reconhecido, eu seria grande, eu seria alguém. E se você está aqui, ouvindo isso agora, talvez essa história tenha ressoado em algum lugar do seu coração. Talvez você também tenha sido deixado de lado, esquecido, ignorado por quem deveria ter te amado primeiro. Então eu quero te pedir um favor, mas de coração. Se inscreve no canal agora. Não porque todo mundo pede, mas porque a gente está construindo algo diferente aqui. Um espaço onde histórias reais são contadas com verdade. Onde você não é só um número, é parte da nossa comunidade. E me diz aqui nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você se sentiu deixado de lado, mas decidiu continuar? Compartilha isso, não como desabafo, mas como um marco, uma forma de dizer: eu não desisti. Foi nos anos seguintes que entendi. O mundo não se dobra para quem tem uma história triste. A vida continua mesmo quando o chão se abre sob nossos pés. Trabalhei em loja, fui ajudante de obras, entregador, panfleteiro. E em cada uma dessas fases, o que me sustentava era a raiva de ter sido esquecido. E o sonho de não terminar como o meu padrasto. Ele morreu cedo, sozinho, sem amigos, sem respeito. E mais do que medo da pobreza, eu tinha medo de ser lembrado como alguém que nunca construiu nada de valor. Minha mãe tentou, com o que pôde, nos manter de pé. Mas ela mesma era uma mulher quebrada. Eu via no olhar dela o peso de todas as escolhas que precisou fazer. E mesmo que eu não entendesse na época, hoje eu vejo o quanto ela foi forte. Forte por continuar, mesmo quando não tinha forças. Por isso eu queria vencer, não só por mim, mas por ela, para que ela olhasse para mim e dissesse: valeu a pena. Na juventude, quando comecei a empreender, ninguém acreditava em mim. Amigos riam das minhas ideias. Família dizia para eu arrumar um trabalho de verdade. Mas dentro de mim havia uma certeza silenciosa. Se eu não criasse meu próprio caminho, ninguém faria isso por mim. E talvez seja isso que poucos entendem. Para quem veio de baixo,
Cada conquista é uma revolução. Eu lembro de quando vendi meu primeiro produto. Era uma carteira de couro artesanal que eu mesmo tinha aprendido a fazer num vídeo. Gastei o que não tinha com o material. Quando entreguei aquela peça ao cliente, ele me olhou nos olhos e disse: "Você leva jeito, moleque." Naquele dia senti algo que nenhuma herança teria me dado. Confiança, autoestima. Fui dormir com fome, mas sonhando alto. A jornada foi longa. Às vezes parecia impossível. Tive que dormir em depósitos, lavar minhas roupas na pia do banheiro e usar o Wi-Fi de uma padaria para responder e-mails de clientes. Mas toda dificuldade, cada humilhação, foi moldando em mim algo raro: coragem. E a coragem me levou longe. Abri minha primeira loja com pouco, bem pouco. Um balcão improvisado, algumas caixas de sapato como prateleiras e um cartaz feito à mão. Mas ali dentro tinha algo valioso: minha história. Cada produto que vendia carregava uma parte de mim. Cada cliente era um passo mais perto da liberdade. É claro que nada disso foi fácil. Houve recaídas, noites em claro e muitos nãos. Mas eu tinha aprendido a esperar o sim da vida com paciência. Sabia que estava plantando, mesmo quando não via resultado. A verdade é que a maioria das pessoas só muda quando se cansa de doer. E comigo foi assim. Um dia depois de perder um investimento importante, falhar com um cliente grande e quase fechar meu negócio, sentei no chão da loja vazia e chorei como uma criança. Não era só pelo dinheiro. Era por tudo o que veio antes. Por todos os nãos. Pelos abraços que nunca recebi. Pelas portas fechadas e pelas promessas quebradas. Era um choro antigo, acumulado. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. No meio do desespero, eu decidi que não ia mais aceitar ser vítima da minha história. Levantei, respirei fundo e comecei de novo. Mas com outro espírito. Comecei a estudar feito louco. Marketing, vendas, gestão, comportamento humano. Passei a ouvir mais do que falar, a observar mais do que reclamar. Descobri que ninguém ia me dar a chave da porta. Eu teria que construir a minha. E construí. Tijolo por tijolo. Comecei a criar conteúdo nas redes. Contava minha história, dava dicas, mostrava os bastidores, compartilhava acertos e erros. Aos poucos, as pessoas começaram a se conectar. "Cara, me vi na sua história. Obrigado por compartilhar isso. Você me inspirou a tentar mais uma vez." E aí entendi. Minha dor não era só minha. Ela era coletiva. Era a dor de quem veio de baixo, de quem foi negado, esquecido, mas que não desistiu. E isso mudou tudo. Com o tempo, a loja cresceu, os vídeos viralizaram, os convites começaram a chegar. Palestras, colaborações, entrevistas. Mas o mais bonito foi ver minha mãe entrando pela primeira vez na loja cheia de clientes, com os olhos marejados, dizendo: "Você conseguiu, filho." Aquilo foi meu troféu. Mas mais do que isso, aprendi a olhar para trás sem ódio. Perdoei meu pai. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele não soube ser. Perdoei meu padrasto. Porque entendi que ele também foi vítima de um ciclo. E me perdoei. Por ter acreditado por tanto tempo que eu não era digno de vencer. A essa altura da vida, eu já tinha entendido que sucesso não era só sobre dinheiro, fama ou aplausos. Sucesso, de verdade, era dormir em paz, sabendo que você não se traiu no caminho. E por mais que muita gente pense que minha trajetória foi uma linha reta, cheia de vitórias depois daquele ponto de virada, não foi. Teve tropeço, teve erro, teve recaída. Teve dias em que eu quis sumir de novo, me esconder do mundo e fingir que nada tinha acontecido. Porque ser visto dói, ser vulnerável expõe. E contar uma história como a minha exige coragem todo dia, mas é aí que mora a força. Não em parecer forte, mas em continuar mesmo quando você não está. Comecei a ser chamado de exemplo, referência, inspiração. E isso, ao invés de inflar meu ego, me deu medo. Medo de decepcionar, de errar em público, de não conseguir sustentar a imagem que criaram de mim. Foi então que decidi fazer diferente. Comecei a mostrar os bastidores da dor também. Mostrei quando chorei, quando perdi, quando quase desisti de novo. Porque o mundo precisa de histórias completas, não só da parte editada,
e algo mágico aconteceu. Quanto mais eu mostrava minhas rachaduras, mais pessoas se conectavam. Pensei que só eu sentia isso. Achei que eu era o fraco. Obrigado por ser tão humano. E aí eu percebi que minha missão era maior do que eu imaginava. Não era só sobre vencer, era sobre mostrar que cair também faz parte da vitória. Comecei a palestrar em escolas públicas, presídios, comunidades, e em cada rosto eu via um reflexo meu. Gente invisível querendo ser vista, gente desacreditada buscando uma brecha de esperança. E em cada abraço eu me reconstruía um pouco mais. E aí entendi. O que me foi tirado lá atrás, o direito de ser rico, nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre acreditar que eu podia. E agora eu acreditava. E fazia outros acreditarem também. Hoje eu olho para trás e entendo que nada me foi tirado. Na verdade, tudo me foi dado. Dado de forma torta, difícil, amarga, mas ainda assim dado. Cada perda foi uma lição. Cada rejeição, uma chance de olhar para dentro. Cada ausência, uma oportunidade de me tornar presença na vida de alguém. O menino que foi deixado, esquecido, invisível. Esse menino não morreu, ele cresceu, ele virou voz. E a riqueza que eu buscava lá atrás, nos bens, no nome, na herança, eu encontrei em outra coisa. Encontrei no poder de transformar dor em ponte, trauma em estrada, ausência em luz. E contra todas as expectativas, aquele menino se tornou milionário. Não por sorte, não por herança, mas porque entendeu cedo que não tinha ninguém para abrir as portas por ele, e então ele construiu as próprias. Tijolo por tijolo, dor por dor, noite por noite. Não foi dinheiro que o salvou, foi o propósito, mas o dinheiro veio como consequência de quem nunca desistiu de si mesmo. Hoje, eu sou rico, mas não só daquele jeito que um dia sonhei. Sou rico de encontros, de histórias, de afetos. Sou rico porque onde eu chego, eu somo. Porque hoje, se eu for embora, não deixo um vazio, deixo um legado. E se você chegou até aqui, eu te digo, você também pode. Mesmo que o mundo tenha te dito o contrário, mesmo que sua história tenha começado errado, mesmo que você esteja no fundo do poço, a sua origem não define seu destino. E se ninguém te deu nada até hoje, então comece a construir com o que você tem. Nem que seja só sua voz, sua fé ou sua dor. Aliás, me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais bateu forte em você? Qual foi o trecho que fez você parar e respirar fundo? Você tem alguma história parecida? A comunidade que está nascendo aqui é feita disso, de verdade, de troca, de apoio. E eu leio tudo, tudo mesmo. Então compartilha. Vamos crescer juntos, um acolhendo o outro. E antes de ir, quero te fazer um convite diferente. Se essa história mexeu com você, se de alguma forma ela te tocou, se te lembrou que você ainda tem tempo, se inscreve nesse canal. Mas não só para ver vídeos. Se inscreve para fazer parte disso aqui, dessa família que escolheu não fingir, que escolheu ser real. Aqui ninguém vai te apontar o dedo. Aqui a gente se olha no olho, mesmo através da tela. Fica com a gente. Vamos escrever juntos um novo capítulo. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que está prestes a desistir. Pode ser que você mude o final da história dele também. Até o próximo Relatos do Tio Paulo.